não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E nesse livro, então, eu estou pela primeira vez começando a reunir os estudos de filosofia propriamente dita, né, que eu tenho espalhado justamente neste curso ao longo dos anos, e que o pessoal aí fora não conhece, não tem a menor ideia e não precisa conhecer, porque eles acham que já sabem tudo, eles conhecem, né? Tem tantos artigos que já saíram, o pensamento do Olavo de Carvalho, né? Quer dizer, o sujeito lê dois posts do Facebook e já sai analisando o pensamento do Olavo de Carvalho e diz que isso é atividade acadêmica de alto nível, né? Nós aqui não, nós somos apenas aqui uns autodidatas, uns chutadores, eles são técnicos, né, profissionais, né? Então, eu vou ler aqui para vocês e vamos ler e comentar. Martin Heidegger deu à palavra grega aletheia o sentido de desvelamento, que até hoje professores e estudantes repetem com aquele servilismo nascido do hábito, de modo que quanto mais creem estar nadando como águas golfinhos em águas profundas da filosofia, mais rastejam na secura estéril de um deserto. Ontem mesmo eu estava ouvindo lá uma gravação do filósofo espanhol Gustavo Bueno, e estava ele de novo com a aletheia desvelamento. Isso é tudo uma palhaçada, né? Então, o termo desvelar, retirar o véu, desencobrir, sugere que o natural da verdade é estar escondida. Heidegger, com aquela adorável modéstia tão típica de alguns filósofos alemães, acreditava que a verdade, o ser, podia permanecer no escuro por 20 e não sei quantos séculos, arriscada a continuar escondida por outros tantos, caso o gênio sublime dele próprio não viesse retirá-la dali para revelá-la a toda uma estupefata humanidade. Né? Eu ouvi dois autores espanhóis esses dias, esse Gustavo Bueno e outro que chama Jesus Maestro. Você imagina o sujeito chamado Jesus Maestro, né? É o Deus onipotente em pessoa, sem sombra de dúvida, né? Eu nunca vi dois camaradas tão arrogantes, tão metidos, tão alto conceito de si mesmos. É uma coisa absurda. É porque eu tinha ouvido outro filósofo espanhol, que é o Antônio Escotado, né? Tem muita coisa que eu discordo do Escotado, mas eu não posso negar que é um homem de gênio, e que comparado com esses dois é de uma humildade, de uma modéstia exemplar, né? Mas já estava o homem lá repetindo então o desvelar. Mas de onde que eles tiram isso? Isso aí está no grego ou foi o Heidegger que inventou? Heidegger, como muitos outros filósofos, gostam de interpretar todos os filósofos do passado como se fossem antecessores dele mesmo. Vocês estavam preparando o caminho para o Heidegger, né? Por exemplo, o livro do Heidegger sobre o Nietzsche, o livro é muito bom, só que eu não acho que ele é sobre Nietzsche, ele é sobre o Heidegger, né? Isso pode acontecer por acaso, por engano, né? Ou por vaidade. Acontece, porém, que o verbo leter não tem diretamente nada a ver com velar, encobrir ou esconder. Significa apenas esquecer. E, se é certo que o conhecimento esquecido parece oculto aos olhos de quem o esqueceu, o que o derivado latein de fato sugere, a coisa mais óbvia do mundo é que nenhum ser humano teve jamais o poder de esquecer algo que ele nunca soube. Algo que é oculto por sua própria natureza e que, portanto, se esquiva não só desse indivíduo em particular, mas da espécie humana inteira desde toda a eternidade, a não ser, é claro, que apareça algum Heidegger para desvelá-lo, né? Traduzir aletheia como desvelamento é apenas uma das inumeráveis patifarias que o teórico do nazismo escondeu, ele sim, ao longo das suas obras. Aletheia não significa desvelar nem desencobrir coisa nenhuma. Significa apenas trazer de volta à memória algo que foi esquecido.
e que, evidentemente, antes de ser esquecido, era conhecido. Aletheia não é desvelar e sim lembrar, ou se quiserem, desesquecer. O máximo que você pode fazer, se você quer elaborar mais a palavra, é desesquecer. E não adianta opor a essa obviedade o mito da caverna. Platão não descreve as sombras da caverna como acidentes naturais ou fatalidades universais, e sim como truques deliberadamente montados por espertalhões para ludibriar os pobres observadores. Já prestaram atenção nisso aí? Ele não diz que os prisioneiros da caverna estão lá por uma fatalidade, nem muito menos que aquela ilusão projetada na parede é um fato natural, que acontece pela própria natureza das coisas, e que nós somos vítimas, então, de um engano universal. Ele não diz nada disso, ele diz que tem meia dúzia de, como é que se diz, captores, os caras que tinham aprisionado, né, os pobres prisioneiros da caverna, e que, para enganá-lo, projetavam. Portanto, eles eram vítimas de um engano premeditado, e não de alguma deficiência da mente humana. Eu já vi tanta gente apresentar essa caverna de Platão como se fosse a condição natural do homem. Meu Deus do céu, e esse Gustavo Bueno faz isso de novo, Heidegger faz isso de novo, né? E vocês estão dando ao Platão, vou dizer, uma interpretação monstruosamente assim, apocalíptica, porque se fosse assim, se o universo fosse a caverna de Platão, o primeiro que saísse de lá seria, né, no mínimo, Jesus Cristo, né? Ou mais, alguém superior a Jesus Cristo, talvez. Não daria para ninguém sair. Então, Platão nunca descreveu a existência humana como sendo, vamos dizer, uma ignorância crônica, estrutural, profunda. Não. Existe a ignorância porque alguém os enganou. É isso. A diferença de tradução de Aletheia expressa um conflito profundo entre duas concepções da verdade. Ou esta é um mistério eternamente escondido que só raros gênios como Heidegger conseguem revelar, ou ela é algo que está à vista de todos e cujo esquecimento, embora possa acontecer, não é de maneira alguma algo de natural, nem muito menos de inevitável. Platão não diz que Deus colocou os astros no céu para nos orientar, né, quanto aos tempos. Ou seja, a verdade está aí exposta, está no céu, todo mundo pode ver. Não é nada que está escondido no fundo de uma caverna, né? Mas pode ser escondido numa caverna se alguém prender você lá, é óbvio. Então, você atribuir à natureza, a Deus, ou a natureza das coisas, algo que só acontece por intervenção deliberada de algum canalha, isto sim é uma baita canalice. Você está culpando Deus pelo que o canalha fez. É como se Deus fosse uma espécie de João Dória, você está entendendo? Que está prendendo todo mundo em casa para ninguém ver coisa nenhuma, né? A língua grega, opondo-se a Heidegger, sugere que esta última explicação é a certa. A própria língua grega já diz isso. Quer dizer, como é que o sujeito que estudou grego certamente muito mais do que eu, como é que o cara não percebe isto? Lethe não é só um verbo, é o nome de uma personagem mitológica, filha de Eris, contenda, e irmã de Macai, guerras, Fonoi, homicídios, Neikeia, disputas, e Pseudeia, mentiras, né? Entre outras criaturas repugnantes. O que o termo grego dá a entender não é que a verdade seja um mistério a ser revelado, mas que é antes um conhecimento permanentemente presente e acessível a todos, que só se esquecem dele quando se deixam desorientar pelas contendas, pelo ódio e pelo espírito de contradição. Tanto era assim que os mortos, em vez de embebedar-se nas poções amnésicas do Lethe, podiam, se quisessem, dar preferência às águas bondosas de Mnemosine, a memória, que imediatamente lhes davam de volta todo o conhecimento que haviam perdido. Quer dizer, você não, quando mora, você não está condenado a se afundar no Lethe. Você pode beber as águas da Mnemosine, né? Aristóteles acreditava que todo conhecimento da verdade é uma capacidade natural do ser humano, o que muitos hoje podem considerar um otimismo exagerado.
o que prova que estão de tal modo viciados nas águas do Lethe que já nem acreditam muito na existência de mnemosine. Mas se o conhecimento da verdade é natural e espontâneo, então é óbvio que ele não pode ser algo que existe apenas na consciência, no eu, na subjetividade, mas deve ser, ao contrário, o domínio inteiro da realidade, o universo mesmo em que vivemos, nos movemos e somos. Não usei isto como parágrafo do São Paulo Apóstolo por coincidência. Nele vivemos, nos movemos e somos. Então eu estou falando do universo não só no sentido do universo físico conhecido da ciência, mas do universo total. Ou seja, aí sim, aí é o próprio Deus. Deus é o universo nesse sentido total, sim. No sentido de que ele é a natureza física, claro que não, daí cai no panteísmo. Né? A ideia de que, quer dizer, este universo que eu estou falando é o universo infinito, realmente infinito. A ideia de que estamos divididos entre uma realidade puramente empírica e sem sentido, e um sentido exclusivamente interior e subjetivo, ideia tão característica da modernidade, pareceria a Aristóteles uma simples falsa impressão causada por um excesso de ingestão das águas do Lethe. Ou seja, toda a cultura moderna se baseia nesta ideia do engano universal. Todos vivemos no engano, ninguém pode saber nada. Só os sábios, os filósofos, a classe acadêmica pode abrir os nossos olhos. Ora, mas que coisa! Você acha que é coincidência que, com uma filosofia desse tipo, inaugurada pelo Kant, né, a classe acadêmica tenha subido às alturas do poder que ela dispõe atualmente? De onde sai esse aprisionamento das pessoas em casa? De onde sai essa obrigatoriedade de vacina? De onde sai todo este reino do terror? Da universidade, gente. É a classe, não é a universidade como se diz, é a classe universitária. Né? Você vê aqui, eu ouvindo aí um debate entre o Gustavo Bueno é tido como um gênio na Espanha, hein? Eu, pelo pouco que eu conheci, achei idiota completo. Ele está debatendo lá o milagre de Fátima. Então o cara diz, olha, peraí, acontece que essa coisa que aconteceu lá, do milagre do sol, foram vistos por 70 mil pessoas. E daí ele diz, algum observatório confirmou? Ou seja, um astrônomo no observatório tem mais autoridade cognitiva do que 70 mil observadores. Você percebe o que é isto? É uma presunção de autoridade quase divina. É claro que um astrônomo no observatório pode se enganar tanto qualquer pessoa, não é isso? Agora, enganar 70 mil pessoas, cometerem o mesmo engano ao mesmo tempo, eu digo, é impossível. Pelo menos é de um grau de improbabilidade que não dá nem para imaginar. Não é isso? Então, é o que eu pergunto. Por exemplo, se, digamos, 10 pessoas rezam para que algo aconteça e acontece para as 10 exatamente do jeito que elas pediram, qual é a probabilidade de que isso tenha acontecido por mero acaso? Qual é a probabilidade matemática de que isso tenha acontecido por mero acaso? É quase zero. Portanto, aí, vamos dizer, o apelo a uma explicação de tipo miraculoso é mais racional do que você atribuir ao acaso. Pior ainda é quando você disser, mas um dia haverá uma explicação científica. Eu digo, bom, a promessa de uma explicação futura não é uma explicação. Quer dizer, porque a ciência pode descobrir uma explicação, mas eu tenho que agir como se ela já tivesse a explicação e que essa explicação que ela não tem, né, suspende e abole todas as outras. É totalmente irracional. Quer dizer, é uma presunção de autoridade quase sobre-humana. E hoje, né, de certo modo, está todo mundo infeliz por causa desse negócio do lockdown, essa coisa toda. Mas é bom que nós vivamos nessa época. É bom para que todo mundo entenda, né, o que criou isso aí. Confie na classe acadêmica, ela fará isso com você. Cientistas são menos confiáveis do que políticos. Sobretudo nos últimos 50 anos, em que a epidemia de fraude científica virou um negócio universal. Ou seja, um cientista hoje não é a mesma coisa que ele era no tempo de Leibniz, está entendendo? Ele é apenas um sujeito que fez um cursinho numa faculdade
e que conseguiu agradar o seu chefe de departamento e obteve lá um certificado. Ele não tem que realmente provar conhecimento, ele tem que passar pelo julgamento dos pares. Você conhece alguma grande obra de literatura ou de filosofia que se afirmou como valorosa pelo julgamento dos pares? Nunca, foi sempre pelo julgamento da espécie humana. Ou seja, os colegas do cara e os outros. Foram só os filósofos profissionais que deram importância às obras, sei lá, de Descartes, Leibniz. Não. Foi todo mundo. Né? Agora, hoje todo mundo não apita mais nada, só a classe profissional. Então, o direito de ter uma opinião foi restringido à classe acadêmica. Aquilo deu nisso. O cara que disse que a ciência traria a liberdade e a democracia é um idiota. Porque isso é impossível. A ciência, pela sua própria natureza, ela é elitista. Não tem mal nenhum ela ser elitista, tá certo? Contanto que ela não tenha nenhuma autoridade pública. Contanto que ela apenas preste informações e ajude nos debates. Agora, se ela já vem com a conclusão e só a conclusão dela é válida, então ela, claro, em vez de fomentar a democracia, fomentou uma ditadura, a coisa mais óbvia do mundo. E ciência custa muito dinheiro. Para quem o cientista trabalha? Eu trabalho para o povo. Me mostra algum cientista que trabalha para o povo. Ou você trabalha para o governo ou você trabalha para milionários. Todos eles são assim. Não tem um que não seja assim, a não ser que o cara nasceu milionário ele mesmo. Tá certo? Existe, de fato, alguns cientistas que nasceram milionários, não depende de ninguém, ele faz do jeito que ele quiser. Mas são uma raridade. Então, a classe acadêmica foi uma monstruosidade criada pelo mundo moderno. Ela não tem nada a ver com democracia, nem com liberdade. Ao contrário, nós estamos vendo hoje. Quando eu dizia isso uns anos atrás, a pessoa ainda podia duvidar. E dizer até, não, ele diz isso porque ele tem inveja da classe acadêmica, porque ele não foi aceito na classe acadêmica. Eu digo, meu filho, eu nunca tentei entrar na classe acadêmica. Não fiz o menor esforço para isso. Por quê? Bom, eu como jornalista eu já ganhava 3 ou 4 vezes o que ganha um professor universitário, trabalhando muito menos. Quando eu entrei no jornalismo era meio período, você trabalhava 5 horas, pronto. Eu ganhava mais do que o Zé Arthur Janotti. Depois eu comecei a dar minhas aulas e criei a minha estrutura independente de trabalho. Você não vai ter inveja de quem? Outro dia apareceu o cara dizendo que eu tinha inveja do Caetano Veloso. Olha, a última vez que eu ouvi uma música do Caetano Veloso, sabe quando foi? Sabe aquele festival onde ele apresentou Caminhando e Cantando, Seguindo... Não é, como é? Não é esse é Contra o Vento. Caminhando contra o Vento, sem lei e sem documento. Foi que ano foi isso aí? 67, 68. Foi a primeira e última vez que eu ouvi a musiquinha do Caetano Veloso. Quer dizer, que interesse eu tenho nessa porcaria? Depois me deram um livro do Caetano Veloso, e assim, era uma estupidez do começo ao fim, que comprovava mesmo aquilo que disse o Melchior. Você é um pseudo-intelectual de miolo mole. E eu vou invejar um cara, pelo amor de Deus, poderia invejar talvez o dinheiro dele. Não é isso? Mas se para ganhar o dinheiro eu tiver que fazer aquelas musiquinhas, não, isso não. Também, esse pessoal tem um conceito assim muito imaginativo das coisas. Ele me atribui a sua própria psicologia. Não é isso? É claro o seguinte, eu tentei ser músico, cantor, sambista algum dia. Não, eu sempre tive horror disso aí. Quando eu era pequeno, tentaram me ensinar a tocar piano, eu odiei aquilo desde o primeiro dia. E, claro, eu gosto de ouvir música, mas tocá-la eu não. Nunca tentei isso, nunca quis. Agora vou ter inveja do cara que faz isso aí. Por quê? Por que se você vai invejar um cara que está fazendo um treco que você não quer fazer? É a mesma coisa. Eu invejo o Pelé. Eu tentei ser jogador de futebol algum dia. Não, quando tinha jogo de futebol na escola eu fugia. Na verdade, sim. Eu, quando era pequeno, não enxergava nada, não usava óculos ainda, nunca sabia onde estava a bola. Então, eu não quero jogar essa porcaria. Porque quando eu botei o óculos, eu falei, agora eu sei, mas agora é tarde para aprender. Então, você inveja aqueles caras que conseguiram fazer aquilo que você quer fazer. Não é isso?
Então, mas daí não é uma inveja maligna, é uma inveja que vem com admiração, como, sei lá, tem inveja do Lula velho? Tenho. Eu gostaria de ter sido o Lula velho? Sim, claro. Conseguiu fazer o que ele fez, pelo amor de Deus. Não é isso? O Ortega y Gasset, embora eu me considere um filósofo melhor que o Ortega y Gasset, mais profundo que o Ortega y Gasset, ele fez um trabalho educacional na Espanha que eu adoraria fazer no Brasil. Quer dizer, invejo o Ortega y Gasset não como filósofo, mas como educador das massas. Isso sim. Ele fez um grande trabalho ali e teve até, acho que mais alcance do que eu. Não é isso? Sei lá, posso invejar Leibniz, mas esse nem adianta, o Leibniz é tão superior a mim que eu jamais vou conseguir alcançar, então não adianta. Né? Então, esse nós só podemos contemplar e admirar, isso é tudo. Mas as pessoas que se metem a me analisar, falam, escuta, primeiro para me analisar, você tem que crescer, você tem que ser um homem adulto, você não pode ser um adolescente. Esse pessoal universitário no Brasil é tudo adolescente, pô. Né? O que eles leem? Gostam de ler Marx, Nietzsche e Foucault. Deixa isso é leitor para adolescente. Claro que é. Aliás, esse espanhol, Jesus Maestro, é um pentelho horrível. Mas ele diz isso e ele tem razão. Eu mesmo já dizia isso 20 anos atrás, pergunta para o Roxano, sempre disse isso. Né? Nietzsche é para impressionar adolescentes. Né? Porque se você quiser saber qual é a filosofia do Nietzsche, sabe quando você vai saber? Nunca, porque um gênio que era o Eugen Fink, que era secretário do Nietzsche, falou, vou aqui escrever um livro sobre a filosofia de Nietzsche. E ele procurou, descobriu que tinha 5 filosofias diferentes. Ou seja, não tinha unidade nenhuma, era uma mente totalmente fragmentada, que claro, de vez em quando tinha ideias brilhantes, mas um dia ele tinha uma ideia, no dia seguinte ele tinha ideia contrária. Ele era maluco, simples, um maluco de gênio, como houve tantos. Né? Sei lá, você pega Antonin Artaud, dramaturgo. Era um gênio, mas doido. O mundo está cheio de doidos. Né? Então, esses camaradas produzem um tipo de coisa que é excitante. Né? Quando você lê o Nietzsche, você fica excitado. Não é isso? Mas dá para você confiar naquilo? Não dá para confiar de jeito nenhum. Porque o próprio Nietzsche não tem certeza daquilo. Tanto que ele diz uma coisa num dia, no dia seguinte diz outra e não percebe. Todo mundo tem o direito de se contradizer. Mas quando você caiu numa contradição, você tem que perceber que está com um problema na mão. Se você nem percebe que tem um problema, então tem algum treco errado. Não é isso? Por exemplo, Karl Marx dizia que o nacionalismo é um truque da burguesia para ela se enriquecer. Né? E com a mesma cara de pau, ele dizia que o capital não tem pátria. Se fosse, o que eu faço agora? Essa porcaria tem pátria ou não tem pátria? Ele disse, claro, existem esses dois aspectos. Você pode ver no capital um aspecto da força de um país. Mas você pode também ver um fator supranacional que dissolve o poder da nação. Você tem os dois aspectos, mas você tem que equacionar. Você está com um problema na mão, porra. Isso aí é como citar Ortega y Gasset. Problema é consciência de uma contradição. Onde você tem um problema, não vem fingir que você está me oferecendo uma solução, você está me mostrando um problema. Né? Mas esse problema eu já sabia antes de ler você, pô. Então, também, Karl Marx diz uma coisa interessante, no meio do século XIX, ele diz assim, a produção barata é a arma com que o capitalismo destrói todas as muralhas da China. O que a China está fazendo agora? A mesma coisa. A China sofreu esse processo, quer dizer, o ingresso maciço de produtos baratos, que antes eram acessíveis só a uma minoria aristocrática, agora todo mundo pode comprar. Né? Então é um benefício que o capitalismo traz, mas ao mesmo tempo isso destrói o que é a fronteira nacional.
Então, o nacionalismo é uma arma do burguês, ou ao contrário, o burguês destrói o nacionalismo? Esse é um problema de uma atualidade candente, hein? Todo mundo tem que perceber que existe esse conflito, esses dois lados da coisa. E esse conflito ele é permanente. Você nunca pode fazer de conta que ele não existe. Você nunca pode pensar, não, eu vou pensar assim só na economia nacional, não quero saber o que está acontecendo em volta. Não dá para pensar assim, né? Também não dá para você pensar em termos de economia global sem você levar em conta os interesses das várias nações envolvidas, que são pisoteados no caminho. Não é isso? Hoje em dia todo mundo percebe isso. Mas quando Karl Marx escreveu isso sobre as muralhas da China, nem ele mesmo percebeu que isso podia ser devolvido para a Europa e para os Estados Unidos, né? Ou seja, ele estava prevendo, sem perceber, a ascensão da China como poder capitalista. Também o pessoal hoje vê essa ascensão da economia chinesa e diz, não, lá não tem comunismo nenhum, lá é capitalismo. Eu digo, olha, é um sistema econômico capitalista, né, orientado por um sistema político comunista. E te digo mais, este é o único comunismo que já existiu. Todos os comunismos foram assim. Um comunismo com total estatização dos meios de produção nunca existiu e nunca vai existir. Isso é impossível. Tá certo? Agora, o fato do comunismo ser impossível não quer dizer que não tenha gente lutando para realizá-lo. E não quer dizer que as pessoas que querem realizar não vão matar um monte de gente para realizá-lo. Este é o problema. Se o sujeito está tentando fazer algo que é possível, né, provavelmente ele consegue fazer. Agora, se ele não consegue, ele tem que matar um bocado de gente. Entendeu? Justamente porque a proposta é inviável, só o que ela vai conseguir produzir é destruição em massa. Não é isso? Quando o Hitler disse, vou fazer aqui um Reich que vai durar 1000 anos, durou 12. Né? Se fosse um negócio de 1000 anos, estava lá até hoje, ninguém ia nem, a pessoa ia até esquecer a Alemanha. Né? Mas no 12 anos fez uma miséria. Por que fez a miséria? Porque o plano era inviável, porra. Como é que você vai convencer, né, todo mundo a trabalhar para a raça superior? Né? Não, ao contrário, se os caras são a raça superior, tem que trabalhar contra eles, porra. Eles já têm a vantagem que eles são superior, tem um QI maior, eu que sou mais burrinho, eu tenho que me defender, porra. Não é a coisa mais óbvia, é? Aliás, esse negócio de racismo virou já um fetiche, né? Outro dia eu li que tinha um vereador lá no Rio Grande do Sul que se recusou a cantar o hino do Estado porque ele achou que era racista. O verso racista era o seguinte: quem não tem virtude acaba se tornando escravo. E olha, isso acontece mesmo. Esse aqui é um exemplo, né? Quais foram os primeiros escravos da América? Foram os ingleses. Eles chegaram com umas ideias socialistas na cabeça, portanto, sem virtude nenhuma. Ficaram numa miséria e se venderam aos índios como escravos. Foram os primeiros escravos. Você pensa que o branco chegou aqui escravizando os índios? Não, o branco chegou virando escravo. Daí tem um governador mais inteligente, o tal do Bradford, ele falou, não, isso aí não dá certo, vamos restaurar a propriedade privada, cada um trabalha para si, para a própria família e comercia com os outros. Pronto, ficaram ricos. Não é isso? Então, e os africanos viraram escravos como? Escravizando os outros eles mesmos. O cara praticava escravidão na África durante milênios, ninguém nunca reclamou. Hã? Eu já recomendei o livro do Tidjane Ndiaye, Genocídio Volé, tem que ler esse livro. Se você quer escravidão na África, não era brincadeira. Quando que o branco invadiu a África para aprisionar escravos? Nunca, só comprava. Chegava no porto e comprava. Comprava de quem? De quem já havia escravizado. Quem não havia escravizado? Outro preto igual a ele, pô. Então, você pratica a escravidão durante milênios, um dia você vira escravo, e daí você começa, nos dos outros é refresco, né? Não é assim? Então, quando você vê o Egito, não escravizou um montão de gente? Escravizou. Como é que terminou o Egito? Povo humilhado, né? Escravizado, na verdade.
É assim que termina, pô. Não é isso? O alemão, como é que terminou depois da guerra? Trabalhando com os americanos. A vida é assim, pô. Não tem nada de racista. Tem alguma referência à raça aí? Não tem nenhuma. Quer dizer, você faz isso, acontece aquilo. Isso quer dizer que todos que foram escravizados porque lhes faltava virtude? É claro que não. Você pode escravidar por uma coincidência. Os caras pegaram você, estavam na rua andando, os caras te prenderam. Né? Na Inglaterra era muito comum, o nego estava andando na rua, os caras pegavam, davam na paula, na cabeça, ele acordava num navio. Shanghai virou verbo. Ele foi Shanghaied, porque ele acordava na China para trabalhar de graça para o chinês. Então, isso foi na África? Não, foi na Inglaterra. Milhares e milhares de ingleses terminaram assim. Quer dizer que todos eles faltavam virtudes? Claro que não. Uma coisa é o destino comum vivido por um povo ao qual faltou virtude. Isso é uma coisa. Os casos individuais da escravidão são outra coisa. Você não pode dizer que todo escravo foi parar lá porque faltava virtude. Seria o fim da picada. Né? O que não sei quem é o autor do hino, mas o que ele quis dizer é o seguinte: se um povo não pratica a virtude, ele se enfraquece. Se ele se enfraquece, vem alguém e o domina. Ué, não teve gente que dominou os africanos? Os próprios africanos, para começar. Tinha impérios lá que escravizavam todo mundo. Aqui na América também tinha império que escravizava e matava todo mundo. Astecas e incas. Astecas, incas e maias. Eram povos horríveis. Quer dizer que aquelas naçõezinhas que eles escravizaram eram todas faltava virtude? Não. Não é isso? Mas se faltar virtude, você se arrisca a ser escravizado mesmo. Às vezes com virtude e tudo o cara te pega para ser escravo, né? Assim, não teve vários santos apóstolos da igreja que foram presos e escravizados? Platão não foi vendido como escravo, meu Deus do céu. Né? Pode acontecer qualquer um. Agora, você vai dizer que todos que estavam ali na prisão junto com Platão eram todos platões? Não, não era. Então é o seguinte, esse verso não está ofendendo ninguém. Mas se você quer se sentir ofendido em nome da sua raça, você vai se sentir necessariamente. Por quê? Porque esse é um problema de analfabetismo funcional. O sujeito não consegue captar a intenção que está na linguagem. E ele pega uma intenção subjetiva que ele atribui. Ler hoje significa isso. Você lê o que você quer. Você atribui o sentido que você quer. Tá certo? Porque as pessoas não têm treino para ler. Não é isso? Então, veja, se até estudantes de filosofia cometem erros como esse do Martin Heidegger, e não é um ou dois que cometem, todo lugar que você vê, a letra é desvelamento. Fala, hã? Por que você não vai procurar? Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus.